Olá, olá, pessoal. Olá, pessoal. Aqui é o Presidente Freitas. Eu sou segundo conselheiro da Estaca Cuiabá Industriário e nas horas vagas também sou professor do Instituto. Esse semestre vou estar ensinando sobre A Fé Não é Cega. É um novo curso do Instituto. Estou muito animado, né? Porque a fé é um dos princípios básicos do Evangelho, muito importante. E primeiro gostaria de me apresentar, né? Falar um pouco sobre minha família. Então, minha esposa, Elaine, né? Eu e somos casados há 14 anos. E nós temos 3 filhos, o Benjamin, com 12 anos, o Miguel, que tem 9, e a Isabela, com 7. Então, para mim é uma honra poder servir como professor, né? É uma grande responsabilidade, né? Então, na vida, nós passamos por dificuldades, né? Nossa fé, ela é testada muitas vezes. Tem alguma doutrina que nós não entendemos, que as pessoas que não são da igreja também não entendem e questionam. E apesar dos princípios evangélicos serem bem simples, muitos deles, né, às vezes nós encontramos alguma ambiguidade nas escrituras. Eu vou dar um exemplo de uma experiência de um amigo meu, né? Ele se casou, né, e depois ele conheceu a igreja. E ele se batizou e tudo, a filha dele também, mas a esposa nunca se batizou na igreja e ela fala que porque ela não entendia por que Nefe matou Labão. Então, aquele ensinamento lá, aquela história lá do livro de Mórmon, para ela não entendia. E aí eu deixo uma pergunta para vocês, né? O que vocês falariam para alguém que não entende por que Nefe matou Labão? Sabemos que é um mandamento não matar, né? Então, nesse caso, é uma situação um pouco complicada de explicar, né? Eu já conheci alguns membros novos que não entendiam muito bem sobre isso, né? Então, um dos objetivos desse livro, A Fé Não é Cega, e desse curso, é poder a gente entender melhor, né? Como nós podemos ajudar outras pessoas e ajudar nós mesmos, né? Nessas dúvidas que nós temos, nesses questionamentos que são normais na nossa vida. No livro ele fala o seguinte, ó: de modo semelhante, o Salvador disse certa vez: guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Mas ele também disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então é bem interessante que o livro ele provoca a gente para refletir sobre muitas coisas do Evangelho, principalmente as coisas que nós não entendemos completamente. Por exemplo, essa doutrina aqui, ela é um pouco difícil de entender, né? Mas ele diz o segredo, como podemos entender coisas difíceis, né? E o segredo se baseia numa frase de um juiz lá dos Estados Unidos, chamado Oliver Wendell Holmes. Ele diz o seguinte: eu não daria um centavo pela simplicidade neste lado da complexidade, mas eu daria minha vida pela simplicidade do outro lado da complexidade. Então, é uma frase parece um pouco difícil, mas eu acho que uma gravura vai ajudar, né? Aqui tem uma gravura. Então, imagine que eu tenho uma simplicidade aqui do lado esquerdo, que é antes da complexidade. Complexidade são os desafios aqui, ó, as pedras, bem difícil aqui, a complexidade. E aqui do outro lado tem uma nova simplicidade depois da complexidade. Então, aqui é a nossa vida quando a gente ainda não tem os desafios, a nossa fé não foi testada ainda. Então, é tudo bem simples, a gente vive num mundo ideal. Mas aí vem a realidade, que é essas pedras aqui na nossa vida, nossas dificuldades, quando a gente confronta coisas que a gente não entende muito bem, né? E aí a tendência é a gente ficar meio cético, né? Sem fé, enfim. Mas depois que a gente atravessa essa complexidade, a gente vai ter uma nova simplicidade. Essa aqui é que é um ponto, uma coisa muito boa, porque depois que a gente passar por essas dificuldades, a nossa fé foi testada e assim a nossa fé é fortalecida. Então, os autores aqui, eles falam um processo baseado nisso, né? Deixa eu voltar a frase, né? Antes de falar do processo. Então, aqui, ó, eu não daria um centavo
pela simplicidade neste lado da complexidade, mas eu daria minha vida pela simplicidade do outro lado da complexidade. Então, essa é a frase, eu acho que agora ficou mais claro, com a gravura, né? Mas eu gostaria de falar agora do processo que os autores eles criaram para a gente atravessar isso aqui, atravessar a complexidade. Não, são um processo com 3 estágios. O primeiro estágio é quando a gente está desse lado aqui da complexidade e a nossa fé ainda é cega, ainda não foi testada. O segundo estágio é quando a gente está passando aqui pela complexidade e a gente percebe uma lacuna entre o que é real e o que é ideal. Nós vemos conflitos, incerteza, enfim, a situação fica mais difícil para a gente. Mas depois que a gente atravessa esse estágio aqui, a gente vai para o terceiro estágio, que, como o juiz falou lá, né, simplicidade que vai além da complexidade, que aí sim a nossa fé agora ela é baseada no conhecimento e é bem mais forte do que antes. Okay? Eu vou passar agora um vídeo que explica melhor, né, essas questões aí, para ficar mais claro para vocês. When we are young, we tend to think in terms of black or white. There's very little gray in our perspective. As time goes on, however, our experience with real life often introduces a growing awareness of a gap between the real and the ideal, between what is and what ought to be. We first see this gap when we realize that some things about ourselves, or about other people, or about what we've been taught are not what we thought they were. Such experiences can produce an unsettling sense of uncertainty. Let's talk about how to deal with that uncertainty. Let's call the early stages of idealism stage 1. Those in stage 1 don't see a gap. They somehow filter out any perception of the differences between the real and the ideal. When we focus only on the ideal while blocking out the real, our faith can be both blind and shallow, because it lacks awareness and careful thought. If we don't grapple with the frustration that comes from facing bravely the uncertainties we encounter, we will lack the deep roots of spiritual maturity. If we don't see the problems that exist, we won't be able to help solve them. In stage 2, we see the gap between the real and the ideal, but this may cause us to struggle with conflicts and uncertainty. Despite the value of becoming aware of complexity, skepticism may become not just a helpful tool, but a guiding philosophy. A person viewing life only from the perspective of complexity will often eliminate his or her upward view of the ideal and focus exclusively on the real. The ability to acknowledge ambiguity, an important step in our spiritual development, is not a final form of enlightenment. It is only the beginning. The best response to the gap of uncertainty is to keep growing into stage 3, where we don't just see the real and the ideal, we also hold on to each perspective with eyes and hearts wide open. We're able to learn to receive complex answers from the Lord, but also to give Him the benefit of the doubt about our unanswered questions. Stage 3 has a settled and informed perspective that has been tempered and tested by time and experience. The choice to be believing at this stage is very different from mere blind obedience. It is, rather, a knowing and trusting kind of obedience. Instead of asking us to put aside the tools of an educated, critical mind, this attitude invites us to use those tools, coupling them with our confidence in the ideal, so we can improve the status quo, not just criticize it. Call it informed faith. Ultimately, as we nourish the seed of faith, it will grow deep roots that will eventually produce fruit, the reward for our humility, diligence, and long-suffering. Our work to understand and to deal constructively with the gap helps us to progress. It also helps us to know our heavenly parents and Jesus Christ and to have a close relationship with them. Our effort helps us become like them, to love as they do, and to experience deep, eternal joy. O que me chamou a atenção nesse vídeo foi no final, quando ele mostra uma árvore e fala sobre a semente, né? Então lembra um pouco
a história de Alma, quando ele comparou a fé a uma semente. Então, a fé, ela é um processo, às vezes, demorado. Então, como a Alma falou aqui, né, que a fé, ela exige grande esforço e paciência para que a gente possa colher os frutos da nossa fé. Então, é um processo. Aqui, eu vou ler um pouco esse trecho aqui do livro. Fala assim: o profeta Alma conhecia muito bem esses 3 estágios. Ele ensinou que a fé em Deus é um processo, não um evento, e que exige grande esforço e paciência, conforme registrado em Alma 32. Ele disse que no início, nosso simples desejo de acreditar o suficiente para exercer os primeiros passos da fé não produz um conhecimento perfeito. Então, é bem interessante esse livro de Alma, né? Capítulo 32. E realmente eu sei que a fé, ela é um princípio de ação que requer realmente muito esforço, muita dedicação e vai ter muitas dificuldades, né? Muitas provações da nossa fé. Mas a gente precisa se esforçar e continuar e ter paciência e um dia tudo vai ficar claro. Aquela lacuna entre o que é real e o que é ideal vai se fechar e a gente vai compreender todas as coisas. E eu deixo esse meu testemunho em nome de Jesus Cristo, amém. E também deixo convite para que vocês se matriculem nesse curso, ele é muito interessante. Não tem nenhum curso, acho que, parecido com esse até agora, né? Eu nunca vi no Instituto um curso falando que a fé não é cega. E o primeiro capítulo fala: a fé não é cega, não é muda e não é surda. Achei muito interessante. Valeu, até mais, pessoal.